Queridos e amados irmãos, muito boa noite. Graça e paz aos amados e queridos, estamos diante da palavra do Senhor. Eu quero convidá-los a abrirmos em 2 Samuel, capítulo 7, num dos trechos mais importantes da Escritura. Hoje é um marco muito importante do estudo bíblico ou da proclamação pública da palavra de Deus em nossas vidas. É uma aliança importante, conhecida como Aliança Davídica, e nós vamos estudar sobre esse trecho, que é um trecho muito importante da palavra de Deus. Espero que vocês possam reter bastante, que o Espírito Santo nos conduza para não somente aplicar, mas usufruir as bênçãos que temos nesse texto que é tão rico. E chegando, então, a esta passagem de 2 Samuel, no capítulo 7, sendo ela uma das muito importantes em toda a Bíblia, e aqui Davi está no auge do seu poder. Ele é rei sobre todo Israel. Seus inimigos estão subjugados e ele tem um desejo. Ele deseja construir uma casa para Deus em Jerusalém. E aqui tem algo tremendo. Mas eu não sei se você já leu um livro chamado Pilares da Terra, de Ken Follett. Quem já acompanhou os três aí, o Thomas, a Aliena e o Jack, neste livro, sabe bem o que é sonhar alto. E eles tinham que erguer uma catedral imponente, arco por arco, pedra por pedra, em meio a pragas, guerras e intrigas políticas. É interessante nesse livro que a cada capítulo somos lembrados de que construir algo grandioso exige visão, sacrifício e uma comunidade inteira trabalhando em unidade. Só que em 2 Samuel, capítulo 7, a gente vai ter um contraste muito surpreendente. Davi aqui, o rei vitorioso, pressente que chegou a hora de fazer algo que vale a pena. E ele propõe erguer um templo permanente para a glória de Deus. Mas Deus, o que ele faz? Ele interrompe o plano de Davi e revela que ele mesmo, o próprio Deus, será quem construirá uma casa não de pedras, mas de promessas eternas para o rei e para a sua descendência. E o que é interessante aqui é que, ao invés de Davi construir uma casa para Deus, é o Senhor quem vai construir uma casa para Davi. E ele diz com essas palavras: edificarei uma casa para você. E nós chamamos essa declaração aqui na Escritura Sagrada de aliança davídica. Uma promessa aqui incondicional de uma dinastia contínua para Davi e que culminará no reinado eterno do Messias. Então, quando a gente olha para a Escritura, lá em Gênesis 3, o que a gente entende? Que um dia o filho da mulher, o descendente da mulher viria e ele esmagaria então a cabeça da serpente e teria o seu calcanhar ferido. Isso é o que nós conhecemos como proto-evangelho. Lá no início, Deus preparando já a salvação que estava decretada desde a eternidade. E ele agora, essa aliança, então, ela vai se expandindo, e nós temos aqui, então, essa promessa de Deus do descendente, o filho da mulher, e esse descendente seria de uma nação. E nós temos Abraão, que é o pai daqueles que têm fé. E aí Deus faz uma aliança em Gênesis capítulo 12 com Abraão, conhecida como a aliança abrâmica. Então você tem o proto-evangelho e você tem a aliança com Noé, que é uma aliança pequenininha. E aí vem uma grande aliança na Escritura, que é de que de um povo sairia aquele que remiria ou redimiria o seu povo. E é por meio de Abraão que Deus, então, ele começa a formar um povo. Esse povo, no Antigo Testamento, é o povo de Israel. E por meio de Abraão, seriam benditas
todas as famílias da terra. Abraão, que é pai de todos aqueles que têm fé. Romanos 4 tratou sobre isso. E aí nós temos a aliança abrâmica. Depois, qual é a próxima aliança? Vocês lembram? E aí, após um longo período, vem Moisés. E nós temos o pacto sinaítico, que é a aliança conhecida como aliança mosaica. Então Deus ele dá um conjunto de leis para aquele povo que vem de Abraão, e ele agora, eles teriam que seguir estas leis. Então Deus faz um pacto com o povo, e essa aliança, diferente da abrâmica, é uma aliança condicional. Aquele povo deveria obedecer os termos da lei, senão essa aliança seria revogada. Diferente da aliança com Abraão, que era uma aliança incondicional. A gente não pode parar muito agora, mas daria para a gente fazer, só essa introdução seria perfeito. Mas a gente tem, então, a aliança sinaítica ou mosaica, com as tábuas da lei, a lei que foi gravada em pedras. E quando você está lendo o Antigo Testamento, o que você vai encontrar? Uma tensão. E é bem importante você colocar isso, uma tensão entre a aliança abrâmica e a aliança mosaica. As duas estão... A aliança mosaica diz, você é culpado. Deus, a aliança abrâmica vem e fala, não, mas eu estou cuidando disso. E essas duas estão sempre em choque. Então Deus precisava disciplinar o seu povo, e quem fazia isso? Aliança mosaica, Deuteronômio 29, né? A gente tem ali as consequências da desobediência, mas aí Deus se lembrava, né? Deus se lembrava, ia lá e cuidava do povo. E você tem essa tensão em todo o Antigo Testamento da aliança abrâmica e a aliança mosaica se chocando. Quando nós chegamos no capítulo 7, nós temos aqui uma continuação de qual aliança? Da aliança abrâmica. E muito semelhante à aliança feita com Abraão é a aliança feita com Davi, porque ela também ela é uma aliança incondicional. E essa aliança diz que Deus vai edificar uma casa para Davi, e da descendência de Davi viria o Messias. De certa forma, em Gênesis capítulo 50, ele já tinha preparado isso, quando ele disse para Judá, que era da tribo a qual Davi fazia parte: eu disciplinarei você, e guarde isso, e o cetro não sairá da sua tribo. Então, isso está cumprindo profecias. Isso está acontecendo aqui de uma forma tremenda. E, meus amados, aqui é uma promessa incondicional de uma dinastia contínua para Davi. Essa promessa, então, se torna um ponto de referência na Escritura, e ela serve de base da esperança, e serviu de base da esperança de Israel durante os tempos difíceis de opressão, inclusive quando eles estavam no exílio. E agora, olhando para esse texto que a gente vai estudar agora, aprendemos uma verdade que ilumina toda essa história. Não somos nós que construímos algo para Deus. É Deus quem constrói algo eterno para nós em Cristo. E essa aliança, nós somos beneficiários dela. Porque ela aponta para o Evangelho. Esta é a verdade que vamos ver se desdobrando na vida de Davi e se cumprindo plenamente no Evangelho ao qual nós professamos crer. Então, o nosso texto inicia com Davi querendo fazer algo grandioso para o Senhor. Então, 2 Samuel, capítulo 7, diz a palavra do Senhor: e aconteceu que, quando o rei Davi já morava em seu palácio, pois o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, o rei disse ao profeta Natã: veja, estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca de Deus se encontra numa tenda. Então Natã disse ao rei: vá e faça tudo o que estiver em seu coração, porque o Senhor está com você. E Davi então ele nota que ele morava numa casa de cedro e Deus ainda no tabernáculo. Aqui Davi está desfrutando de uma época de prosperidade, de segurança.
Esse texto, ele provavelmente não está na ordem cronológica aqui. E após anos sendo perseguido como fugitivo, se escondendo em cavernas, finalmente agora ele está estabelecido. Rei sobre todo Israel, está morando em seu palácio na capital, Jerusalém. O descanso que ele e a nação desfrutam já é o cumprimento da esperança da aliança de Israel. E se você leu toda a história, isso era bem raro sempre, né? Você ter períodos onde eles tinham descanso. Mas aqui é a primeira vez que eles têm esse alívio, que têm esse descanso. E esses momentos da nossa vida são tão bons. Esse momento que nós estamos em paz, onde a gente pode então pensar e refletir sobre a vida. E em meio a toda essa prosperidade, Davi deseja construir uma casa como morada de Deus, por meio da arca, a arca que estaria ali representando a presença dele no meio do povo. A lei falava do dia em que o povo de Deus teria descanso e segurança em um lugar permanente para adoração. E o desejo de Davi aqui é louvável. Davi tem esse coração segundo Deus. Ele olha para a vida dele e ele aponta a vida dele para Deus. Em vez de usar seus talentos, seu tempo, suas riquezas, para aumentar a grandeza de seu próprio nome, o que ele busca é a glória de Deus. E, de certa forma, isso resume muito o que nós pensamos. A nossa vida não é uma vida autocentrada. A nossa vida ela é centrada em quê, então? Ela é centrada na glória de Deus. E aqui ele está pensando na glória de Deus. E pensar na glória de Deus é viver de uma forma louvável neste mundo. Ele reconhece que o Senhor é o autor de seu sucesso e deseja expressar sua gratidão. Nós, da mesma forma, vivemos assim. A nossa vida, na verdade, ela é uma resposta à graça de Deus. Nada mais do que isso. Nós não fazemos algo para Deus, nós simplesmente respondemos à sua graça dia após dia em nossa vida. E se podemos estar aqui hoje, e se você enxerga o nosso tempo como precioso diante da palavra de Deus, se nós podemos viver, trabalhar e em nossa família louvar a Deus, tudo isso é fruto da graça de Deus. Então o que Davi faz? Sabiamente ele busca o conselho do profeta Natã, cuja resposta inicial é muito positiva. Natã tem o meu espírito, ele é muito empolgado, né? Então o que ele fala? Vai lá, vai em frente, toca o barquinho, toca o barco, faça tudo que estiver em seu coração, porque o Senhor está com você. Ele vê o desejo de Davi e ele acha isso muito positivo. Mas ele não estava correto. E a pergunta é como que Natã aqui, o profeta de Deus, poderia estar errado? E eu preciso fazer um parênteses aqui, porque embora seja verdade que a profecia é infalível, os profetas, quando não falam sobre a inspiração de Deus, eram falíveis. Então você tem esse contraste. Tá? Nem tudo o que um profeta falava vinha da parte de Deus. Por isso que você vai olhar uma frase muito importante na Escritura. Qual é? Assim diz o Senhor. Você vai encontrar muito na profecia, começando com essa frase, porque eles falavam da parte de Deus, e isso é muito comum quando eles falavam assim diz o Senhor. A resposta inicial de Natã, a gente pode olhar que foi simplesmente a sua avaliação da situação com base na dignidade do desejo de Davi. Davi queria fazer algo grandioso para Deus. E isso é muito louvável. É uma maneira extraordinária de viver. Nem sempre Deus vai querer isso. E no caso aqui, foi isso. Deus queria fazer algo infinitamente maior para Davi e para toda a humanidade. E apesar dos nossos desejos, no final das contas, o que vai valer é
o que Deus tem para nós. E nesse caso aqui, nessa aliança, nós temos algo infinitamente maior para Davi e que abarca toda a humanidade. E essa verdade, então, permanece viva hoje. Não somos nós que construímos algo para Deus. É Deus quem constrói algo eterno para nós em Cristo. Então, se a gente pegar essa realidade, como que isso transforma nossos sonhos, nossos planos e nossas vidas? E a gente começa a falar, peraí, a gente até que está vivendo bem, a maioria de nós. Né? E como que podemos, então, apontar para Cristo e permitir que essa verdade, que não necessariamente é nós construindo algo para Deus, mas é Deus construindo algo por meio de nós em Cristo, pode fazer muita diferença nos nossos sonhos, planos e nossa vida. E é o que ele vai fazer agora, a partir do versículo 4 até o verso 17. O plano humano de Davi, ou vamos assim dizer, o sonho de Davi, é corrigido pela revelação divina. A palavra do Senhor chega ao profeta Natã em um dos monólogos mais longos aqui. Deus, então, ele vai falar bastante aqui. E a gente tem em uns monólogos longos, a gente vai ver o pensamento de Deus aqui. E é uma das partes da Bíblia onde Deus ele vai falar o que ele está pensando. E ele não teve isso desde os dias de Moisés. Essas palavras estabelecem a aliança davídica, que se tornará a esperança de Israel para os próximos 1000 anos. Então, o que a gente vai ler agora vai valer para os próximos 1000 anos da história bíblica. E o que ele começa dizendo é que não é Davi quem construirá uma casa para o Senhor. E aí, Deus chega para Natã e diz, vá e diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, você quer edificar um templo para minha habitação? Desde o dia em que tirei os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo, em todos os lugares em que andei com todos os filhos de Israel. Por acaso falei alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? E Deus aqui, então, interessante, calma aí, segura que você quer ler. É Deus falando, eu também ia querer. Mas o Senhor aqui, percebam, não tem nenhuma reclamação. Ele não reclama por não ter uma casa em Israel, um lugar em Israel. Ele morava em tendas. Sabe por quê? Porque a grande verdade é que nenhum edifício físico pode contê-lo. Nenhum edifício físico pode conter a presença de Deus. Aquilo era um símbolo, né? A arca era o símbolo da presença de Deus, mas Deus é muito maior do que qualquer lugar. Isso é visto nos 10 mandamentos, por exemplo. Qual é o segundo mandamento? Não farás para ti imagem. Por que Deus fala isso? Simplesmente pelo fato de nenhuma imagem no mundo conseguir expressar quem Deus é. Deus é maior que qualquer imagem. É impossível tentar representar Deus. Ele é muito maior que qualquer tentativa humana de fazê-lo. Assim como aquele lugar, o templo, não conseguiria conter Deus. Mas somente ali a representação pela arca, onde acontecia o sacrifício. E é tremendo isso. O Senhor revela que, em vez de Davi fazer grandes coisas para o Senhor, é o Senhor que fará grandes coisas para Davi. E ele escolhe Davi para ser o seu governante sobre o seu povo, e Deus vai cuidar do seu nome. Versículo 8 e versículo 9. Agora diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Estive com você por onde quer que você andou, e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome, como só os grandes têm na terra. E Deus fala, sabe, Davi, eu estou com você desde o começo. Fui eu que fiz.
eu lembro de você, correndo atrás das ovelhas, né? Ele estava lá apacentando. É interessante que no dia que Davi foi ungido rei de Israel, estava toda a família de Jessé, menos quem? Davi. E Natan foi passando, não é esse, não é esse, não é esse. Mas cadê os seus filhos? Só tem esses? Não. Ah, esqueci. Tem um que está lá no pasto, lá. Ele está lá no pasto, mas a gente achou que não precisava, né? E manda chamar. E ele vem, é Deus trazendo ele de lá, do pasto. E Deus unge ele rei de Israel. É Deus quem tira ele de lá. É Deus quem está com ele em todo momento. É Deus quem o coloca sobre a líder, quem o coloca príncipe sobre o meu povo. É ele que esteve com você por onde quer que ele andou. E provavelmente Davi não percebia isso todo o tempo. Mas é Deus falando, eu estive com você, do teu lado, todo o tempo. E sabe, os seus inimigos, as armadilhas e tudo, fui eu que tirei. Você só não caiu porque fui eu que tirei. É Deus expressando os seus pensamentos aqui. E é tremendo, porque provavelmente Davi não conhecia essa presença de Deus, que não podia ser contida ali no templo, de certa forma, e que estava com Davi todo o tempo por onde ele quer que andou. E aqui, esse jogo aqui de palavras é muito significativo. Isso aqui, meus amados, é um eco da promessa do Senhor de tornar Abraão grande. Lembra? Abraão, olha para as estrelas do céu, eu vou fazer elas. Eu vou fazer vocês um povo que é como os grãos de areia que não se pode contar. Eu vou fazer você grande, sou eu que vou fazer. E agora isso está sendo repetido aqui na aliança davídica, colocando assim sua promessa da aliança com Davi ao lado da aliança fundamental com Abraão. O nome de Davi estará entre os nomes dos grandes homens que viveriam na terra. O Senhor também promete continuar e fazer grandes coisas por Davi no futuro. Israel será firmemente plantado na terra prometida. Isso também ligado a quem? A aliança abrâmica, que era conhecida como aliança da terra, né? Essa aliança. E ele estaria agora ali na terra. O nome de Davi estaria ali. E onde o povo de Israel desfrutará de prosperidade e descanso. E ele diz assim, versículo 10, prepararei um lugar, aqui ele está falando de Israel, para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado, e jamais os filhos da perversidade o afligirão como no passado, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. O Senhor também lhe faz saber que ele, o Senhor, fará uma casa para você. E aqui, esse jogo de palavras é significativo. Em vez de Davi construir uma casa literal para o Senhor construirá uma casa, uma dinastia eterna para Davi. Ao contrário de Saul, cuja dinastia terminou com sua morte, Davi terá um descendente que reinará em seu lugar e construirá uma casa para o Senhor. Versículo 12 e 13. Vamos continuar. Quando os seus dias se completarem e você descansar com os seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente que procederá de você, estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de você. Quando você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim,
o seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas as palavras e conforme toda esta visão, assim Natã falou a Davi. E aqui, Davi terá um descendente que reinará ao seu lugar, e ele recebe essa promessa de uma dinastia que durará para sempre. E aqui nós temos, então, essa aliança davídica. Tá? Essa aliança, muitas vezes, ela é estremecida. A aliança davídica. Por quê? Porque se a gente continuar lendo o relato bíblico, o próprio Davi, ele cai em adultério, como nós vamos ver isso para frente. E a linhagem de Davi, muitos reis são muito maus. Mas o que impede eles serem exterminados é a promessa de Deus. Tanto na aliança abrâmica, quanto na aliança davídica. É sempre Deus lembrando das suas promessas. O fracasso deles, e de certa forma o nosso, pode dar a impressão de que a promessa falhou. Mas essa falha, se é que pode ser assim chamada, é estritamente temporária. A promessa, meus amados irmãos, é essencialmente irrevogável e seu cumprimento é garantido, ao passo que as declarações condicionais se referem a desfrutar os benefícios da aliança em determinado momento. A promessa, porém, permanece firme, pois é fundamentado na escolha soberana de Davi pelo Senhor, antes dele mesmo se tornar rei. E ele estabelece uma relação aqui que é muito boa e bem parecida conosco. E aí a aliança davídica, ela fala muito porque ele diz assim, eu serei seu pai e ele será meu filho. De certa forma, nós recebemos essa bênção que já começou nessa aliança. Então, as alianças elas vão crescendo, né? Você tem o proto-evangelho, a aliança abrâmica, a aliança davídica, a aliança nova, a nova aliança que Jesus estabelece na ceia, né? E que já vem em Jeremias. E a gente vai olhando essas alianças sendo sobrepostas na Bíblia. É lindo demais. E aqui ele traz um aspecto que é novo. Eu serei seu pai. E ele será meu filho. Agora a relação entre Deus e o povo vai ser uma relação de pai e filho. E o Senhor declara que o rei Davi desfrutará desse relacionamento especial com ele. E de acordo com a promessa. Agora, ele diz assim, eu serei por pai e ele me será por filho. Como saber se a gente é filho ou não? Ele vai dizer o seguinte, e é um ponto que eu preciso parar aqui que é interessante. Ponto. Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens e com açoites de filhos de homem, mas a minha misericórdia não se afastará dele. Sabe qual é a principal marca do relacionamento pai e filho, segundo o nosso texto e segundo o livro de Hebreus? É a disciplina do Senhor. O pai, ele corrige a todo o que recebe por filho, mas ele nunca se esquece da misericórdia. Esse é o relacionamento agora que ele ia ter. Eu vou precisar sim, se vocês se desviarem, eu vou precisar corrigi-lo. Mas eu vou fazer isso usando a minha misericórdia. E essa é a relação de pai e filho. Essa disciplina é motivada pelo amor paterno. E aí o nosso texto continua. Diante dessa promessa tão gloriosa, qual seria a resposta de um homem segundo o coração de Deus? Davi nos mostra. Ele responde com adoração. E anotem aí, primeiro banco aqui, um coração segundo Deus responde com adoração. Essa é a nossa resposta. Essa é a melhor resposta. Não importa o que aconteça, nós devemos responder como? Com adoração. Ele nos chama a adorar o Senhor. E Davi que expressa louvor e gratidão ao Senhor. Ele responde em oração à promessa da aliança do Senhor de construir sua casa. Ao invés de Davi ficar desapontado com seu plano original,
Ao invés de ele achar que o seu plano foi rejeitado, não, ele está cheio de gratidão por todas as coisas que Deus fez e fará por ele. Davi sabia que o que Deus tinha para ele era muito melhor do que qualquer outra coisa que ele poderia pensar. Você também crê assim? Deus tem o melhor para mim? Porque esse era o pensamento de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Finalmente, o que ele faz aqui, nós vamos ler agora, ele diz: Senhor, cumpre somente as suas promessas. Faz aquilo que o Senhor disse. Então o rei Davi se pôs diante do Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor, Deus, e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Versículo 19 agora. E como se isto ainda fosse pouco aos teus olhos, Senhor Deus, também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. E isto é instrução para toda a humanidade, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer Davi? Pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, dando-a a conhecer a teu servo. Portanto, grandioso és tu, ó Senhor Deus, porque não há ninguém semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para ser o seu povo? Fizeste para ti mesmo um nome e fizeste por teu povo estas grandes e tremendas coisas. Para a tua terra, diante do teu povo que resgataste do Egito, desterrando as nações, os seus deuses, estabeleceste o teu povo Israel, por teu povo para sempre, tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. E agora, Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste a respeito de teu servo e a respeito da sua casa, confirma-a para sempre e faze como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome e que se diga: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel. E a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo: edificarei uma casa para você. Por isso teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido ao teu servo este bem. Queiras agora abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção a casa do teu servo será abençoada para sempre. Finalmente, então, Davi pede que ele faça exatamente o que prometeu. E ele não espera, ele diz: queiras agora. Eu quero desfrutar dessas bênçãos agora. Comece agora, porque com a tua bênção, a casa do teu servo será abençoada e será abençoada para sempre. A gente pode olhar aqui, quando essas promessas foram feitas e foram cumpridas, muitas delas já na época de Davi, a gente vai olhar, outras vieram com a descendência de Davi, ela foi confirmada com Salomão, quando ele constrói o templo, e essa é uma parte da promessa também cumprida, e ela é vista, então, na vida dos descendentes de Davi, mesmo quando eles falhavam miseravelmente. E aí essa linhagem ela vai se acabando, ela vai enfraquecendo. Aí eles vão para o exílio da Babilônia, e aí parece que aquele tronco da casa de Davi estava morto, mas uma nova vida surgiria. E aí vem os profetas pós-exílicos, sabe? Esses profetas pequenininhos, conhecidos como profetas menores. E eles começam, então, a trazer. E aí vem a profecia dos profetas também maiores, Ezequiel, Isaías. Isaías falou: então brotará um rebento do tronco de Jessé, e um ramo das suas raízes dará fruto. O Espírito do Senhor
repousará sobre ele. Amós, capítulo 9, naquele dia levantarei a cabana ou a casa de Davi que está caída e taparei as suas brechas. Também levantarei as suas ruínas e as reconstruirei como nos dias antigos. Eles olhando a profecia, apontando para quem? Para o rebento de Jessé, Jesus Cristo. Meu servo Davi será rei sobre eles, e todos terão um único pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei a Jacó, meu servo, na qual viveram seus pais, e nela habitarão eles, e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre, e Davi, meu servo, será seu príncipe para sempre. Aqui ele está falando, Ezequiel, de Jesus Cristo. Todas essas profecias apontando para aquele, o rei que duraria para sempre, Jesus Cristo. E as palavras de Deus a Davi vão além do seu próprio tempo. E elas vão olhar e vão ser cumpridas em quem? Em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo que a aliança davídica, ela toma toda a sua plenitude. E Jesus é o cumprimento definitivo das promessas de Deus a Davi. A gente ouve esse cumprimento imediato, já começa ali, mas é em Jesus Cristo, a verdadeira semente de Davi, o Filho de Deus, que reina no trono de Davi. Ele será chamado grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Lucas, Hebreus, Romanos, a gente tem grande parte da Escritura apontando para essa grande verdade. Para isso, Jesus foi castigado, não por suas próprias iniquidades, mas pelas nossas. O prometido descendente da mulher, que nasceria da virgem e que esmagaria a cabeça da serpente, ele teve o seu calcanhar ferido. Isso hoje, nós aqui, no século 21, olhamos para a imagem, claramente a nós, não tão clara para os primeiros leitores, para aqueles que estavam no texto. Mas a gente vê Jesus Cristo na cruz do Calvário, morrendo no lugar dos pecadores, castigado pelas nossas iniquidades, levando em si a nossa podridão e o nosso pecado, a nossa sujeira, as nossas mentiras. Tudo aquilo que envergonhou a santidade e a glória de Deus. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, uma a uma. Os nossos pensamentos iníquos, as nossas palavras tortas, as nossas omissões, os nossos pecados deliberados, todos eles foram cravados na cruz do Calvário. O descendente veio. Ele veio da nação, do povo de Israel, semente de Abraão. Ele veio da linhagem de Davi, como todas as profecias apontaram. E foi ele, o Salvador, aquele que havia de remir o seu povo. Mas a própria sepultura não pôde detê-lo. Ele era muito maior que o pecado e ele venceu a morte. E agora, meus amados, Jesus constrói uma casa, o templo, para a habitação de Deus, a igreja. E ele diz em João capítulo 14, eu vou, mas eu vou preparar lugar para vocês. Vocês vão morar na minha casa. Jesus é o filho de Davi, que vive e reina para sempre. Em Jesus, temos descanso eterno. Talvez a gente entrou aqui meio cético, pode ser. Talvez a gente entrou aqui meio rebelde, meio cansado, não importa. Em Jesus temos o descanso eterno. É só nele, meus amados irmãos. Ele é o cumprimento da aliança davídica em resposta às orações de Davi. Eu termino, então, agora. Obrigado por esse tempo juntos comigo aqui. Aplicando essa passagem a nós. Eu quero começar dizendo
que o desejo de fazer coisas para Deus é louvável, não há problema nenhum em fazê-lo. Na minha juventude eu queria ser missionário em Serra Leoa. Quem aqui me suportou nessa época? Alguém? Tem dois aqui, né? Eu queria ser missionário em Serra Leoa. Me preparei a vida inteira para isso. E eu tinha um cartão que eu queria trabalhar com muçulmanos. E eu tinha um cartão que eu entreguei para as pessoas, né? Era o meu missionário, mas meu pastor ficou bravo comigo, né? Tomei tanta bronca nessa vida do meu pastor. O que você está fazendo? Que história é essa de você ser missionário? Você nem saiu da fralda direito ainda na fé. Vai sossegar isso. E ele foi me moldando, me ajudando a caminhar. No final das contas, eu enchi tanto as paciências do povo que a igreja me colocou como pré-missionário. Já viram? Eu fui pré-missionário. E aí a igreja guardava um pouquinho de dinheiro todo mês para o dia que eu fosse para onde? Para Serra Leoa, norte da África. Eu fui muito influenciado pela Nigéria, por aqueles países norte-africanos. E sabe o que Deus falou para mim? Você não vai para lá. Você não vai para lá. Você vai ficar aqui, onde eu colocar você. E ele fechou a porta na minha cara. E eu me formei, e eu vim para cá, vim para Calvário. Essa igreja aqui. 20 e tantos anos, 20 anos, 19 anos, estou exagerando. E o nosso primeiro culto, tinham 4 pessoas aqui, e eu fui entendendo que a vontade de Deus era muito melhor. Continuei apoiando missões, fiquei 12 anos numa missão. Todo aquele dinheiro que a igreja juntou foi para o pai da Dini, que é missionário, foi missionário na Índia, né, durante muito tempo. E eu fiquei feliz, porque Deus estava preparando para ele, no final das contas, né? E ele cuida de toda a sua obra missionária. Mas eu quero que você pense grandes coisas para Deus, mas que você aceite o que ele tem para você. Porque eu quero dizer para vocês que eu sou uma pessoa muito feliz servindo a Deus do jeito que ele quer que eu sirva. Isso é bom demais. Então, não há problema nenhum, tá? Eu cito aqui Sir William Wallace, né? Every man dies, but not every man lives. Todos os homens morrem, mas nem todos os homens vivem. Se você viver o cristianismo, você vai viver de verdade. E a gente vai poder fazer algo extraordinário. Uma delas é pregar e anunciar o evangelho. Essa joia de grande valor. Lembrando que homens não seguem títulos, mas eles seguem coragem. E as últimas palavras de Sir William Wallace já tiraram ele? Gente, economia, né? Ele diz: Lord, I'm afraid. Senhor, estou com medo. Me ajude a morrer bem. Então, só um encorajamento, né? Porque a Paula entrou com essa música, tá? No casamento dela. Então, lembrei, achei legal. Quero continuar dizendo o seguinte: tempos de bênçãos podem ser perigosos, tá? Cuidado com tempos de bênçãos nas nossas vidas. Geralmente, quando tudo está em paz, é onde a gente muitas vezes abaixa a guarda espiritual, onde a gente menos lê a Bíblia, onde a gente menos ora, onde a gente menos cuida, onde a gente gasta mais tempo naquilo que é vão. Então, cuidado com esses tempos. Tempos de bênçãos é para você focar na glória de Deus. Faça isso, você não vai se perder. Às vezes Deus não pode nos dar paz porque tem gente que não pode ter um minuto de sossego e ele vai aprontar. Você já viu isso? Não reclame. Porque tem gente que tem um minuto, Deus não pode deixar o cara nada, porque ele vai lá e apronta. O irmãozinho vinha lá de a pé, tal, aí falou: pastor, ora por mim por um Fusquinha, né? Meu Fusquinha, milésima vez que eu vou contar a história do Fusca. Pastor, ora para mim comprar meu Fusca.
Tá bom, vamos. Hoje eu não oro mais por isso. Aí, vim a pé, tá lá, a gente lutando, de repente comprou o bendito do Fusca. No primeiro domingo eu não tava. Aí eu falei, ô irmão, cadê você? Onde você tava? Ah, pastor, eu nunca saí com a família. Agora saí, agora a gente estava na praia. Né? Ô irmão, onde você estava? Agora eu estava na chácara, não sei do que. E agora? Agora a gente teve uma festa de aniversário, não sei aonde. E nunca mais eu vi esse irmão. Fusca tá aí, rodando pelo mundo, né? Ah, não sei, né? Então ele tá em algum lugar, né? Mas aqui não tá, né, cara? Então, cuidado com esses tempos de sossego na nossa vida, tá? Mire para Deus, tá? Reconheça que o sucesso vem de Deus. Qual foi a última vez que você agradeceu pelas bênçãos de Deus na sua vida? Comece a fazer essa listinha. Fala, olha tudo que Deus vê. Gente, o Senhor estava comigo, eu nem sabia. Eu estava passando pelo vale. Eu achei que eu estava sozinho, mas na verdade eu não estava. Na verdade, Deus está comigo. É tão bom a presença de Deus e esses momentos de se apropriar disso. Sabe por quê? Porque Ele é nosso Pai. E a gente pode clamar e falar Abba. E Abba quer dizer o quê? Papai. E a gente pode a qualquer momento. Que pai que o filho não chama, que ele não acode? É ou não é? Não tem coisa melhor do que fazer algo que o filho pede. Especialmente se foram meninas, né? Se forem as meninas, o coração do pai já derrete. E é verdade. Porque há uma alegria nisso. Outra coisa, meus amados. Como que você busca conselhos quando vai tomar decisões importantes? Você toma decisões de forma precipitada. Davi aqui, acertadamente, ele consulta o profeta Natan aqui. Mas eu preciso falar uma coisa. Muitas vezes, a fonte tem que vir da onde? Da palavra de Deus. Muitas pessoas veem a religião como algo que fazemos para Deus. Tá? E esse é o grande problema. Tá? Todas as religiões do mundo é o homem fazendo alguma coisa. Você precisa fazer isso, isso, isso para chegar até Deus. O cristianismo verdadeiro e o evangelho não é o que nós fazemos, mas é o que Cristo fez por nós. Por isso que a salvação ela é pela graça de Deus e não pelas obras. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, nascer na igreja, não sei como que pode, né? Nascer na igreja, tem gente que diz, eu nasci na igreja, né? Não é um bom local, assim, né? Tá, sem graça essa piada no final já, né? Já deu, né, pastor? Né? Mas nascer na igreja, ser batizado, tomar a ceia, casar na igreja, que mais? Participar dos mutirões. Tudo isso, é muito bom viver isso. Mas nada disso vai dizer que você vai ser salvo por causa disso. As pessoas são salvas unicamente mediante Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário no lugar do pecador, onde assumiu o pecado, se entregou, e essa salvação é assumida não pelas obras, mas pela fé. É mediante a fé. Então, ser salvo é muitas vezes abandonar todas as nossas crenças do que nós achávamos que, eu sou uma pessoa boa, eu faço isso, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo. E coisas nesse sentido. Mas essas coisas, que bom, não fume, não beba, né? Não vá na danceteria, né? Não fique assistindo Ana Maria Braga e vai, né? Tem tudo isso. A ideia não é essa. Para você ser salvo, você precisa crer em Cristo como Salvador e faça isso hoje. Não deixe para depois falar, eu sou pecador, eu creio em Cristo como meu Salvador. É pela graça que vocês são salvos. É a mensagem do Evangelho.
é que nós não confiamos no que nós fazemos para Deus, mas no que Ele fez por nós, por meio de Jesus Cristo. A salvação é a obra dele e não nossa, meus amados e queridos irmãos. Em vez disso, confie exclusivamente na grande obra que ele fez por nós, por meio da cruz em Jesus Cristo. Meus amados irmãos, quando olhamos, último slide, pessoal, para a nossa história pessoal, nossos sonhos, sucessos e frustrações, precisamos então lembrar, não somos nós que construímos algo para Deus, é Deus quem constrói algo eterno por meio de nós e para nós em Cristo. A salvação, o futuro, a verdadeira segurança vem dele e não de nossos próprios esforços. Por isso, meus amados irmãos, confiemos, descansemos e adoremos aquele que é fiel para cumprir tudo, exatamente tudo o que ele prometeu. Oremos. Querido Deus e nosso Pai, te louvamos por tua graça e misericórdia. Te louvamos pela tua bondade e fidelidade. Obrigado pelas tuas promessas, que são infalíveis. Obrigado por todo o testemunho da profecia que se cumpriu. Obrigado por Jesus Cristo, ó Deus, que é o cumprimento final de todas as profecias. Aquele, ó Deus, que é o prometido, o Messias, o Salvador da humanidade. Assim nos ajuda, ó Deus, a confiar, ó Deus, e adorar e viver na tua presença. E assim te louvamos, Senhor, por esse tempo juntos aqui hoje à noite, em nome de Jesus. Amém.